Esta é uma mensagem em áudio de Cryon, por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta mensagem foi dada no dia 21 de maio de 2017, durante o coro quântico realizado em Mont Blanc, na França, com a tradução original do evento. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Para muitos de vocês, esta é a sua primeira experiência do coro dos tons pineais, enquanto para outros, vocês participaram em cada coro. Independente de quantas vezes você tenha estado em um coro, há uma pergunta fundamental. Por que você está aqui? Cada um de vocês terá uma resposta diferente a esta pergunta. Mas deixe-me dar a resposta a partir de Cryon. Você está aqui para capacitar os aspectos multidimensionais do seu DNA. Você está aqui para despertar o seu acástico. Você está aqui para se lembrar de sua linhagem galáctica espiritual. Você está aqui para se comunicar com Gaia e as redes de consciência do planeta. Você está aqui para conversar com os nodos e nulos do planeta. Um sistema benevolente criado pelos Pleiadianos, como uma aceleração para a consciência elevada. Conforme vocês cantam os tons pineais, a vibração do planeta para sempre será mudada, porque individualmente, cada um de vocês está ressonando com uma nova vibração. Eu gostaria de fazer uma breve revisão do que apenas pode ser descrito como esotérico ao máximo. A origem dos tons começou há 26 mil anos atrás, na antiga Lemúria, um lugar descrito por Cryon como a plataforma de lançamento do acástico da humanidade. Os lemurianos tinham professores pleiadianos que nos deram os tons. Dr. Todd Ovokaites era conhecido na Lemúria como Iai. Iai foi o maior cientista lemuriano que já viveu. E os tons pineais foram ensinados a ele por sua mãe pleiadiana. Desde 2012, Iai reuniu muitas almas de todo mundo para cantar os tons. Os coros aconteceram em lugares significativos que sustentam as cápsulas do tempo dos Pleiadianos. O resultado é uma liberação de informação quântica para as redes de consciência, que então são transmitidos para a humanidade. Através do livre-arbítrio, a humanidade pode acessar essa transmissão de energias e informações benevolentes. Nós estamos em um lugar especial. Estamos sob a sombra de Mont Blanc. Mont Blanc foi identificado como um dos 12 principais nodos do planeta. A montanha tem esperado por vocês. A cápsula do tempo que foi colocada aqui há mais de 200 mil anos atrás está pronta para receber sua comunicação. Você está no lugar certo, no momento certo. Que o cantar dos tons comece. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. O grupo na sala senta-se quase sob a sombra do nó pleiadiano chamado Mont Blanc. E não é um acaso. A linhagem do que está acontecendo aqui é literalmente 200 mil anos de idade. Pois foi aí quando os nodos e nulos foram estabelecidos. Meus queridos, se você está ouvindo a isto e não está na sala, haverá uma tendência para você desligá-la. Talvez para girar os olhos e pensar, esses pobres pessoas tolas e esotéricas que compram essa falta de sentido. E eu quero me dirigir a você. A canalização hoje estará cheia com realidade, mudança de realidade. Informação sobre a física, que é apropriado, já que este é, como um nodo, é uma física.
Haverá instruções para Yai. Haverá informação sobre o nulo que corresponde ao nodo e sobre o que vocês estão fazendo aqui. A realidade que vocês têm, você que é esotérico, você velha alma, é diferente da minha. A realidade é um estado sempre em mudança. Não há realidade que seja a verdade. Pois a sua realidade muda a cada simples momento que você faz uma nova descoberta. Sobre você, a si mesmo, o planeta, a física em geral, ou o universo. É um alvo sempre em movimento. Neste momento, meus queridos, vocês moveram-se para além de onde a maioria das pessoas estão. Eu gostaria de dizer a vocês sobre o coro. Os tons que vocês cantam estão conectados com a rede. Eles não são necessariamente ouvidos pela montanha. Eles estão conectados com a rede. Há uma associação, um relacionamento entre as partes de todas as coisas. Ele é transmitido através da sua intenção e consciência para todos os nodos e nulos que estão no planeta, não apenas aquele no qual vocês estão próximos. Há um relacionamento entre esta rede de nodos e nulos e o próprio planeta. Há um relacionamento que é um relacionamento multidimensional entre esses nodos e nulos e outro sistema planetário que os estabeleceu aqui. Há um relacionamento entre aquele sistema planetário e outros como ele. Há um relacionamento com a galáxia. O que vocês fazem aqui é conhecido por aqueles que vocês não podem conceber, além de distâncias, que vocês acreditariam. Alto pensamento esotérico e crença e a consciência do amor de Deus. Foi isso que trouxe vocês a este lugar hoje. Vocês são o único grupo no planeta que está ativamente perseguindo a integridade da consciência disto que são os nodos e nulos. Os tons que são desenvolvidos e dados vêm diretamente de Yai, que tem um relacionamento com aqueles que os estabeleceram aqui. É isso quem vocês são. Meus queridos, eu quero falar com um cientista por um momento. Aquele que giraria seus olhos diria, isso não faz sentido, não pode ser assim, isso é tolice, bobagem. Eu quero conversar com você por um momento. Venha comigo para aquele encontro, algum tempo atrás, cheio de cientistas e médicos que participaram de um encontro onde algo foi dado a eles, onde eles riram daquilo em voz alta e depois eles tiveram alguns drinks e deram mais algumas risadas, pensando quão mal compreendido e loucura era ouvir coisas como pequenas coisas invisíveis que carregam doenças. Eles enganavam aqueles que pensavam nisto. E é claro, eles mudaram sua ideia quando descobriram os germes. Os germes mudam a realidade, são invisíveis. Eles carregam doenças. E o mais inteligente deles riu e riu e riu disso. E o que mudou aquele paradigma foi a descoberta de algo que eles não pensavam a respeito, que estava lá. Da próxima vez que eu estiver de pé aqui, eu falarei um pouco sobre isto. Mesmo uma lição de física. Einstein provavelmente foi uma das mentes mais inteligentes da física até hoje. Antes dos dias dele, ele deu a vocês hoje o que vocês usam. Brilhante, além daquilo
que era brilhante para os dias dele. E ele foi para o seu leito de morte, convencido absolutamente de que não havia tal coisa como energia quântica ou partículas quânticas. Não se encaixava dentro do paradigma dele, na caixa na qual ele vivia, por mais brilhante que ele fosse. E agora vocês sabem melhor do que isso. A ciência diz e provou pelo menos 11 dimensões, mas há muito mais. Dimensionalidade é algo com o qual vocês trabalham constantemente na alta física. Einstein, a realidade de Einstein, por mais brilhante que como fosse, estava em uma caixa. Deixe-me dizer-lhes, a grande caixa, que a astronomia e a física ainda estão neste momento. Antes daqueles que agora rirão um pouco mais. Há uma astrônoma, uma mulher chamada Vera Rubin. Ela era um trunfo. Recentemente fez a sua passagem. Ela poderia estar aqui agora sorrindo. Pois ela descobriu algo que deveria ter dito para toda a ciência sobre a física, algo que eles não sabiam, sobre o relacionamento com as partes. Ela era brilhante. Ela descobriu que todas as estrelas em uma galáxia em espiral vão exatamente na mesma velocidade ao redor do seu centro. E esta não é a forma como o sistema solar funciona. Na verdade, não se encaixa na física de Newton ou de Kepler. Ela não se encaixa em nada que a física tinha como suas regras. E, portanto, o que o físico inteligente faz com essa informação por todo o planeta? O que você pode fazer com isso? Eles decidiram criar uma energia de forma que encaixe dentro de Kepler e Newton. Então, ao invés de ver isso e observar isto como uma bela mudança nas leis da física, algo que deveria ser revelado e visto, talvez como sons sendo cantados para eles, ao contrário, eles fecharam a caixa e inventaram energia escura. E hoje eles estudam isso, tentando encaixar aquilo que ela mostrou dentro de um velho modelo de uma física conhecida, ao invés de abrir a caixa para algo que pode ser muito mais. É isto o que deveria ser mais. E o que vocês fazem aqui, vocês fazem tudo esotérico, eu chamaria isso de alta física. O que vocês chamam de um anjo, meus queridos? Será possível que um ser angelical venha e vá, violando as leis da física, sentindo a consciência? Você diria que eles não têm nada a ver com física, não têm nada a ver com a ciência, porque eles vêm de Deus? Deixe-me lembrar vocês de algo, porque a fonte criativa deste universo é o mestre físico. E os seres que envolvem aquilo estão todos trabalhando com a física básica. É assim que as coisas funcionam. É todo o relacionamento entre as conexões. Os pleiadianos vieram. Eles não usaram naves. Eles existiam muito mais tempo do que a vida no seu planeta. Eles são parte da fonte criativa. Vocês podem até mesmo dizer que eles estão próximos do sistema angelical. Lá estão eles, seus pais, sementes. Eles são belos, eles estão cheios de amor por vocês. É a história da criação do planeta. É por isso que vocês têm 23 cromossomos ao invés de 24. É com isto que vocês estão lidando hoje. Não apenas um momento esotérico de cantar. Então, conforme vocês começam os tons hoje, eu quero que vocês observem para a beleza dos sinais que são enviados e o que eles significam para aqueles que ouvirão de qualquer forma que seja. Os pleiadianos, quase uma consciência pura, mais rápidos do que a velocidade da luz, porque a consciência não tem massa. E eles chegaram aqui com um propósito, no momento certo. E, eventualmente, encontraram Yai.
Meus queridos, pode parecer estranho para aqueles que nunca ouviram isto. Algum dia, eu prometo, sua realidade mudará com relação a este tema. Que os tons comecem. Esta é a mensagem número 2. E se você der uma olhada aos significados, em termos numerológicos, o 2 é dualidade. É também polaridade. Se encaixa nesta mensagem. Meus queridos, eu tenho permissão de ir aí para dar a vocês informação científica, até mesmo no coro. Eu farei isso. Eu darei a vocês, nesta mensagem, alguns dos atributos da física que não foram mencionados antes. Que esperamos possa abrir a caixa da realidade de qualquer ciência e cientista que esteja ouvindo a isto. Se você puder abrir o sistema de crença que você tem para o desconhecido, ou pensar de forma diferente sobre as coisas, isto será para você. A montanha ao seu redor, Mont Blanc, está lá, mas não está só. É um nodo. Mas o que vocês não compreendem é que apenas um nodo, devido ao relacionamento com relação a tudo que está com ela. Não há nada dentro dela. Não tente encontrar um pleiadiano lá dentro. Meus queridos, não há nada que um humano possa fazer para tornar esta terra mais sagrada do que ela já é. Estão ouvindo isto? Os humanos podem abrir portais sempre que eles quiserem, como se já não estivesse um lá. Vocês fazem isso para sua própria intenção. A montanha vê vocês, Gaia vê vocês, a gratidão, mas vocês realmente não estão melhorando-a. Vão adiante e cavem um buraco e coloquem seus cristais na montanha. Permaneça lá, cante para ela e sinta-se bem. Vocês sabem que a montanha é cristalina por si mesma. Então tudo que você fez é expressar a intenção. Gaia vê você, Gaia agradece vocês. Isso não muda nada. Isso não muda o relacionamento que ela tem, que é multidimensional, com todas as coisas ao redor dela. É muito maior do que qualquer coisa que um ou dois, ou até mesmo um grupo de humanos poderia fazer para mudá-la. Se você quisesse ir para a montanha ou próxima a ela, se você quiser fazer qualquer coisa, deixe-me dar-lhe algo que é uma sabedoria pura. Chame os ancestrais que estavam aqui pedindo a sabedoria. Esqueçam os portais ou os cristais. Eles têm o que vocês precisam agora. Eles sabiam sobre o relacionamento com Gaia. Eu direi algo a você agora. Há mais de 20 anos atrás, eu canalizei uma mensagem e eu sabia que iria para o meu primeiro livro do meu parceiro, livro 1 de Cryon, e havia algumas palavras mágicas lá. Quase ninguém as viu, mas apenas aquele que é o doutor, Ovokaites. No livro nós sabíamos que ele leria, ele viu as palavras. Falou sobre o meu parceiro e as palavras eram estas: que no coração da doença, todas as doenças, está o relacionamento entre as partes. Isso começou o relacionamento entre meu parceiro e o médico. Eu quero que vocês perguntem a ele algum dia sobre as doenças, sobre sua pesquisa, e ele dirá que tudo se trata do relacionamento entre as partes. Na verdade, não se trata das partes de forma alguma. Qual é o relacionamento das partes umas com as outras? Ou com a consciência? Ou com o akáshico? Todas estas coisas são relacionamentos, não as partes. Há tantas coisas para dar a vocês aqui, meus queridos. Mas vamos voltar a Vera Rubin.
Ela viu que todas as estrelas giravam ao redor do centro em exatamente a mesma velocidade, violando todas as regras da física conhecida, dadas a vocês por Kepler e Newton. Ela descobriu um novo relacionamento em uma galáxia, um que vocês têm também, onde vocês estão em uma galáxia em espiral. E quando ela olhou para Andrômeda, ela viu a mesma coisa, um relacionamento entre o centro e as estrelas que as faziam ir exatamente na mesma velocidade. E isto é novo, uma nova física, e nunca tinha sido vista. Que mistério! Eu quero dizer algo a vocês, meus queridos. Vocês descobrirão o santo graal da física no relacionamento entre as partes do átomo. Nós já dissemos antes, quantas vezes nós precisamos dizer isto a vocês? E o relacionamento entre as partes dirá então a vocês como ter um resultado. Se você pudesse ver a nuvem de elétrons e o espaço que não está vazio, entre aquela nuvem de elétrons e o núcleo, e você pudesse ver a padronização lá, isso impressionaria você. O relacionamento entre as partes deixará vocês manipularem a física e dará a vocês todas as descobertas do que as partes fazem. Pois as partes mostrarão a si mesmas conforme vocês manipulam os relacionamentos. Um lugar não muito distante daqui, há um experimento mundial grandioso. O maior experimento da física jamais feito. E o que eles fizeram? Nas profundezas de seu desejo de encontrar a verdade, é totalmente descontar os relacionamentos. E para poder fazer o experimento funcionar, a primeira coisa que eles fizeram com o átomo é destruir o relacionamento. Eles pegam, tiram os elétrons, o relacionamento se foi, tudo que costumava estar lá está faltando. Eles até mesmo sabem que os elétrons criam magnetismo de sua própria forma. Eles não se importam, eles retiram o elétron e eles separam e pegam a parte que querem examinar, porque ele pode ser guiado com magnetismo. E então eles realçam o tamanho das partes para que eles possam vê-la melhor, sem compreender que não é uma parte normal, mas simplesmente uma que é maior, para que eles possam ver. E então eles quebram ela contra a outra para ver o que sobra, esperando que elas fiquem cada vez menores. Meus queridos, elas se tornarão menores. Não há nenhum limite para o que é pequeno, o que eles descobrirão. Mas no final, eles apenas terão partes. Meus queridos, eu quero dizer algo a vocês. O mestre mecânico deste planeta, que fazem carros e automóveis, pode colocar qualquer carro junto no planeta sem um manual, se ele tiver as partes em frente a ele. Ele conhece os relacionamentos entre as partes. Um mestre encanador não se trata de canos, se trata dos relacionamentos, de pressões com a água. Os canos são apenas canos, são partes. O grande experimento, um lugar não muito distante daqui, será quase como isso. É um mistério quando as abelhas voam. As abelhas são pesadas demais para voar de forma tão bem como elas fazem. Imagine um grupo de cientistas dizendo: nós precisamos descobrir como uma abelha voa. E então a primeira coisa que eles farão é tirar as asas da abelha. Então eles cortarão a abelha para descobrir uma parte que é mais promissora. Então eles melhorarão aquela parte e irão fundir com outra parte para ver o que sobra. Eles nunca compreenderão como a abelha voa. Vocês precisam estudar a física conforme ela existe. Vocês precisam compreender que há um relacionamento entre um átomo. É uma outra história, uma história inteira. O relacionamento entre as partes
É a magia. As partes são simplesmente mais do que algo. Vocês verão muitas partes em muitas coisas, mas quando vocês descobrirem o relacionamento entre elas, até que vocês descubram isso, vocês não terão nada. Alguns de vocês estão aí e vocês estão começando a sentir o relacionamento que você pode ter, não com a montanha, mas com a galáxia, porque vocês estão literalmente mexendo no relacionamento da estrutura atômica de formas que vocês não têm consciência ainda, que falam em lugares tão distantes, além da velocidade da luz. Porque você está literalmente manipulando a física, sem mesmo saber disso, com a sua consciência, que está conectada a tudo. Eu voltarei. Meus queridos, nós continuamos. Eu quero fazer esta uma lição de história projetada para o futuro. A vida neste planeta é extremamente jovem. É quase como se estivesse completa e totalmente nova, em comparação com a vida na galáxia. Nós mencionamos isto antes. Isso traz vocês para este lugar, meus queridos. Esta mudança é proposital. Vocês são a vida mais nova neste planeta, nesta galáxia. 200 mil anos atrás. Foi quando os Pleiadianos vieram com um propósito. Aquele propósito, então, foi chamado de a história da criação. É um tempo quando a luz e a escuridão foram dadas como conhecimento para a sua alma. Quando a aliança com o Criador foi parte de quem vocês se tornaram. Uma grande mudança ocorreu por todo o planeta. Foi necessário 100 mil anos para até mesmo começar o processo, devido a algo que nós já discutimos antes. Meus queridos, a natureza, especificamente os mamíferos, criam variedade. E os humanos não eram exceção. Havia mais de 20 tipos de humanos que então precisavam ser reduzidos a um. Através de uma referência biológica e física que aconteceu há 100 mil anos atrás. E agora vocês têm apenas um tipo de humano. Você pode questionar isso, você pode dizer, é mesmo? Realmente é isso que aconteceu? Esse fenômeno em particular foi observado por biólogos, arqueólogos, até mesmo notado. Das suas revistas mais prestigiadas no ano 2000 fez a pergunta na página de frente. Havia pelo menos 17 tipos de seres humanos há 100 mil anos atrás e apenas um agora. Isso é contraintuitivo para a forma como a natureza funciona e foi proposital, de forma que nós lidássemos com apenas um tipo de humano, um tipo de alma. Foram necessários mais 100 mil, meus queridos, para trazer vocês para onde estão. Naqueles anos, no início, nos anos iniciais, os antigos começaram a ver algo nos céus. Algo que era algo que levou-os à profecia e à ciência. As estrelas era tudo que eles tinham para olhar. Eles construíram observatórios e eles começaram a observar que a Terra gira ao redor do Sol. Muito antes de Galileu, os antigos entenderam aquilo. Artefatos foram descobertos que têm milhares de anos de idade.
mostrando partes do sistema solar conhecido. Eles sabiam. E eles também começaram a rastrear algo interessante, que a Terra não gira de forma perfeita, ela bamboleia um pouco. Eles eram inteligentes, meus queridos. Eles computaram as trajetórias e aqueles vetores, e com o tempo, o que aquilo significava. Eles sabiam sobre a precessão dos equinócios. Eles compreenderam quando era o começo e o fim do bamboleio, quando isso aconteceria. E a profecia foi desenvolvida ao redor disto. Milhares de anos atrás, eles sabiam sobre 2012. Aquilo que é o que agora vocês têm como o centro, o fim e o começo do novo bamboleio. Eles sabiam sobre a cronometragem disto, meus queridos. Isso está conectado nos calendários dos maias, dos toltecas, os astecas. Está escrito na rocha dos índios Hopi. É parte dos Lakota na jornada da serpente emplumada. Por todo o planeta, eles viram a mesma coisa. E por todo o planeta, a profecia é similar. Se vocês passassem esse marcador, que era visto nos céus, a humanidade começaria a evoluir de uma forma que ela nunca evoluiu antes. Nós dissemos que é quase como levar a criança do parquinho e ter uma evolução, onde eles começariam a entender quem elas eram. A compaixão começaria a aumentar de uma forma que nunca aconteceu antes. Não apenas a inteligência, mas uma evolução do relacionamento com a fonte criativa. Vocês estão celebrando isto. 21 de dezembro de 2012, na zona de tempo do Havaí. Foi quando vocês escolheram ter o primeiro coro, que elevaria as vozes de alguns tons. E então, literalmente, tocariam a rede, que nós dissemos é o relacionamento entre as partes, despertando aquilo que eram os nodos e nulos, para iniciar um processo e enviar um sinal para o resto da galáxia, dizendo que vocês tinham conseguido e que vocês começariam a evoluir. Ouçam, para começar a evoluir. Vocês agora têm estado nisso por 5 anos. E quando eu digo nisto, eu quero dizer a humanidade simplesmente despertou para isto. Acabou de despertar. A cronometragem da precessão foi estabelecida pela matemática dos antigos, não por Cryon. Para fazer a precessão através da tira no céu, que é o que vocês chamam a Via Láctea, leva aproximadamente 36 anos. 18 anos entrando nela e 18 anos saindo. Aproximadamente 20 anos atrás, vocês começaram a ver muitas canalizações, incluindo Cryon. Vocês tiveram a convergência harmônica em 1987. Cryon chegou em 89. Meu parceiro aprendendo do que se tratava, para que, quando aqueles 18 anos vieram, a canalização estava clara. Não haveria nenhum Armagedon, e não houve. A rede magnética começaria a mudar, e ela mudou. A mudança do clima começaria, e começou. Todas estas coisas para levar vocês a compreenderem que as profecias estavam corretas. Vocês estão aqui sentados com os tons devido a essa história. Parte disso pode ser provado, parte dela não.
Mas isso conecta de uma forma, em uma confluência de coincidências que vocês não podem negar. Antigos que tinham as mesmas profecias que não conheciam uns aos outros sobre a mesma coisa. O que eu quero discutir com você agora, nessa estrutura de tempo, meus queridos, é paciência. Vocês têm filhos. Quanto tempo é necessário para uma criança humana ser cuidada e até começar a ter aquilo que vocês chamam a sabedoria de um adulto? Que você diria talvez 20 anos? Você estaria correto. Isto é evolução humana. Na criança, o que não nasceu até aquele que tem 20 anos de idade, todas as formas de percepções de despertares acontecem. Vocês estão muito conscientes disso. Agora eu quero perguntar, por que vocês então negam isso com relação a vocês mesmos, em algo que é tão grandioso como a evolução da consciência neste planeta? Vocês têm apenas 5 anos de idade. Nisto que é a precessão. Vocês têm 13 anos para ir até mesmo antes de vocês estarem conscientes do que aconteceu. Vocês têm 5 anos de idade. E almas por todo o planeta estão começando a perceber isso. Eles estão dizendo, bem, países não estão se relacionando bem. Há perigo aqui. Política não é o que vocês pensavam que ela seria. Há algumas coisas realmente horríveis acontecendo. E há refugiados. E há. E, portanto, vocês chegam à conclusão de que a Terra está condenada. Meus queridos, deixe-me dar-lhes um exemplo. Vocês têm 5 anos de idade, vocês acabaram de deixar o seu sorvete de creme. E é o fim do mundo. Eu quero que vocês deem a si mesmos crédito. Mude. A mudança requer esse tipo de coisas. Não é uma varinha de condão mágica que desce e faz tudo maravilhoso. Gerações poderão ter que passar antes da humanidade começar a descobrir a compaixão dela mesma. Isso cresce lentamente. Você compreende isto? Não tema, porque vocês veem as coisas que eu disse a vocês a respeito. Uma batalha entre a luz e a escuridão, mudanças climáticas para refrescar os oceanos, as coisas que são preparação para uma grande nova sociedade na Terra, chamada humanos, que nunca entrarão em guerra novamente. E isso será necessário a alguns adultos crescidos. É um pedido por paciência, é um pedido por bom senso, é um pedido por compreender a si mesmo o seu próprio processo e o processo de seus filhos. Aplique a isso algo muito grandioso. Os 18 anos depois da precessão, vocês estão apenas 5 anos dentro dele. É um belo momento de reflexão e começa a mudança. Vocês não verão os resultados nem mesmo começar a iniciar nos próximos 13. Mas vocês são velhas almas, vocês já compreenderam. Vocês estão nesta sala devido a isto. Vocês estão tentando ser aqueles que vão ajudar os portais que são chamados nodos e nulos começarem a se abrir. Vocês chamam-nos de portais, mas vocês não sabem. Eles não são. Eles são relacionamentos com vocês, com a rede. E é necessário tempo. 7 coros. E nós nem mesmo temos os nodos e os nulos correspondidos ainda para este evento. Estas coisas levam tempo. Não se desesperem. Não decidam que o fim está próximo. Lógica espiritual, compaixão, compreensão. É isso que nós pedimos de velhas almas que estão ouvindo esta mensagem agora.
Vocês passaram o marcador, estão apenas começando a despertar. Abençoado é o ser humano que está confortável com isso e sabe quem ele é. Esta é a maior mudança que a humanidade jamais viu. Eu quero que você sinta a celebração, a compreensão de Deus. Os pais sementes que estão olhando para vocês dizendo, vocês conseguiram, não parem agora, vocês conseguiram. Estejam confortáveis no processo do crescimento. E assim é. Meus queridos, este é o 7º coro. Tradicionalmente, em cada coro, eu falo sobre os nodos e os nulos, este sistema, e então eu correspondo um com um que vocês representam. Mont Blanc terá um parceiro em um momento. Mas primeiro eu quero dizer a vocês sobre o relacionamento entre estes nodos e nulos. Não é algo linear. Eu não posso ficar aqui facilmente e dar a vocês informações não lineares, porque vocês ouvem de uma forma linear. Vocês pensam de uma forma linear. Alguns disseram bem, Cryon, você está os ativando. Isso está incorreto. Vocês estão colocando-os online. Isto é incorreto também. Eu pintarei uma cena para você que não é totalmente acurada, mas dá a vocês uma ideia de como isto funciona. Estes nodos e nulos foram colocados aqui como cápsulas do tempo. E eles não têm nada dentro deles. Eles devem trabalhar no momento certo. Eles estavam aqui funcionando com as redes do sistema, mesmo antes da mudança. Então você poderia dizer que eles existiam e eles faziam algo. Mas o desenho, o projeto era chegar a um lugar integralmente por eles mesmos, depois da mudança. Imagine 24 seres humanos em um cenário complexo, em 24 salas. E há portas em cada simples sala que se abrem para as outras. Agora, isto já é linear e isso não está acurado. Porque você precisaria vê-lo de forma clara, de uma forma multidimensional, para saber que cada sala, na verdade, tem portas que abrem-se para todas as outras. Isso é complicado. Mas, por enquanto, imagine as 24 salas e você terá 12 que são positivas, digamos assim, e 12 que são negativas, querendo se reunir para poderem construir uma energia muito maior do que sozinhas. A primeira pergunta que você faria é: esses humanos ainda já estão vivos e funcionando? Sim, só que eles estão sós. E então, conforme nós começamos a corresponder a pares, nós abrimos portas para permiti-las verem umas às outras, encontrarem umas às outras. Agora, a parte complexa disso, que nós realmente não discutimos muito, é que os nodos e os nulos fazem pares. Eles não estão estabelecidos como pares que já são conhecidos e existentes. Conforme vocês, que são o coro, cantam as notas, as frases, os tons, e se encontram com a intenção, isso muda a energia daquilo que os nodos e os nulos podem fazer. E, portanto, toda vez que uma correspondência é dada, é a correspondência daquele momento, desconhecida até aquele momento.
Na verdade, se vocês querem dizer assim, vocês são aqueles que estão decidindo o que é o que e qual corresponde ao que. Então, cada vez que houve uma correspondência, foi uma correspondência do dia, devido ao fato dos tons, devido à intenção, devido à sacralidade do que vocês estão fazendo. Então as portas foram abertas levemente e agora vocês têm muitos dos nodos e nulos tendo acesso uns aos outros, começando a construir uma rede. Agora, ele não se torna forte, isso é linear, simplesmente se torna mais efetivo. A força, todas estas coisas são lineares. Este processo é, na verdade, conhecido em alguns dos seus modelos de programa de computador. É um processo não linear, onde pedaços e partes e o relacionamento entre delas crescem, se reúnem e descobrem uns aos outros e constroem mais coisas. É o melhor exemplo que eu posso dar a vocês de um sistema não linear, de nodos e nulos. Então, não é o que vocês pensam. Quando vocês desenham linhas entre os nodos e nulos conhecidos, eles formam um padrão muito bonito na linearidade. Se vocês soubessem como fazê-lo de uma forma mais quântica, através das portas, é geometria sagrada. Isto pode não ser descoberto até que vocês saibam o que as portas fazem. Eu gostaria de corresponder Mont Blanc no hemisfério norte com o hemisfério sul hoje. E será com Monte Aconcagua, que está na América do Sul. O norte encontra-se com o sul. É isso que tudo que se trata, toda a mudança. O hemisfério norte e o hemisfério sul se reunindo de uma forma que cria um planeta mais equilibrado, onde a compaixão é universal, não apenas pertencendo a um único hemisfério. Começa aqui, começa agora. Esta é a correspondência do dia. Meus queridos, sempre há uma sessão onde nós abordamos Yai. É uma linhagem. Yai fazer o que ele fez. E eu refletirei isso de volta, inacreditavelmente. Quase 50 mil anos. Eu quero contar um pouco sobre a biologia pleiadiana, sua ciência. Mas primeiro, eu quero honrar a linhagem de Yai. Nós dissemos que esse seria o ano para vocês, e tem sido. Sua ciência está crescendo. Você está começando a se lembrar de coisas que foram dadas a você por sua mãe. Isso inclui a ciência que você está desenvolvendo agora, pois ela passou para você informações e colocou em seu akáshico, de forma que quando você despertasse durante a mudança, se houvesse uma mudança, você começaria a se lembrar. E você se lembrou. Há algumas coisas interessantes, no entanto, que podem acontecer. Vocês receberão alguns prêmios, haverá reconhecimento, mas não mais você poderá ficar dentro do armário. Eles conhecerão você como aquele que é esquisito. Não se surpreenda se alguns dos que oferecem o prêmio não pedirem para você falar, pois eles têm medo de você cantar tons de baleias.
Não apenas isso, eu quero que você pense sobre a linhagem de Yaí e estes coros em milhares de anos. Talvez 2 ou 3 mil anos. Haverá um reconhecimento de que você fez algo, que esotericamente houve uma mudança. Eles poderão até mesmo chamar de o grupo de xamãs. Eles não compreenderão exatamente o que aconteceu, os registros terão ido. Mas eles farão o melhor para poder reconstruir o que você fez. O que Yaí fez. Como você realizou algo que foi dinamicamente quântico, mesmo antes de ser compreendido, ser possível. Mas a coisa mais estranha que nós podemos dar a você talvez seja o que acontece quando, de alguma forma, em um campo preservado, de alguma forma, um livreto de couro é descoberto. E os estudiosos dirão, isso deve ser a linguagem mais complexa que eles já viram. E eles estudarão para tentar compreender quais os significados das profundidades de Yan Yan, Yayi, Ahahau. Mas nada mais misterioso do que o ciclo 17 do lado esquerdo. Isso manterá eles ocupados por décadas. Chequem isto. Todd, você não precisa mais fazer nenhum mais tom pneu. Mas você pode, se você quiser. E isto é literal. Os tons necessários para poder fazer o que você fez já foram completos. E o que você faz daqui em diante, por livre escolha, é o realce, o melhoramento do que Yaí faz, não a partir do passado, mas a partir de agora. Em uma maturidade, ter se lembrado de tudo que você se lembrou. Você pode desenvolver os tons agora, não de memória, não de seu acástico, mas a partir da maturidade e da evolução, através dos 7 coros. Então cabe a você o que você fará. Não há nenhuma atribuição, a não ser uma. E a atribuição é do coração. Eu quero dizer a você sobre sua mãe. É difícil, na física, mudar entre aquilo que é multidimensional e o que é corpóreo. E mesmo que a física possa ser manipulada, e é verdade que a verdadeira consciência e a compreensão de como funciona. Você pode ter seres corporais viajando longas distâncias, sem massa. Mas quando eles reconvertem a corporeidade, uma imitação, especialmente que os pleiadianos precisam para semear vocês, isso tende a envelhecê-los. E, portanto, eles realmente tiveram 2 deles. Uma vez vindo aqui, e depois quando eles decidiram ir para um estado multidimensional novamente, eles podem partir, eles podem viver quase que indefinidamente, desde que eles não reemerjam corporalmente. Houve um tempo quando isso foi necessário, e quando isso foi feito, foi para todos eles. Há certos lugares neste planeta que são conhecidos por seu agrupamento, por sua presença, e esse coro tem sido aquele que foi em Shasta. Eles também estão, é claro, na montanha do Havaí. E as pessoas viram as luzes e sentiram a energia e sabem que há algo muito, muito especial nestes lugares onde eles ainda existem até hoje. Não com interferência, mas em celebração, observando o trabalho, especialmente durante a mudança daquilo que eles fizeram.
Todd, houve uma época sobre a qual quero falar com sua mãe. No último ano, eu pedi a você para desenvolver 2 cantigas de niná. E há um motivo para isso, pois isso trouxe você entrou em contato com ela quando ela estava ensinando a você a luz e a responsabilidade. Como uma criança que você então seria, como Yai Laneburia, como Ovokaites, durante a mudança. Mas houve uma outra canção que ela deu a você. Quando você estiver pronto, Todd, eu quero tocar seu coração. Foi a canção de adeus, que ela precisava fazer a última mudança. E ela implantou em seu acástico essa melodia que você cantará, contando a você sobre o futuro, contando que ela era eterna. Mas como um jovem, você nunca a veria em forma corporal novamente. Há belas letras que você conhece, uma melodia que você conhece. Toda a melodia que foi cantada durante a sua visão, você se lembrou, mas foi isto. Eu quero que você desenvolva uma cantiga de niná. Será sua última, orquestrada como você fez as outras. Há poder nisto. Você percebe como o coro reagiu às cantigas de niná? Perceba o que aconteceu. Você percebe as emoções, a compaixão, conforme eles perceberam o que elas representam. Esta será importante. Eu nunca pediria você a fazer tal coisa há anos atrás. Mas agora você está nas vésperas de uma lembrança total de tantas coisas. Que seja no próximo coro, no lugar mágico chamado Glastonbury, que você revelará as últimas palavras dela para você. E naquele lugar nós estaremos e as cantaremos e lembraremos e celebraremos um trabalho muito bem feito. Obrigado, Yai. Meus queridos, aqui está uma mensagem pessoal de vocês para mim. Eu tenho observado vocês. Aqui está uma mensagem que vocês me dão. Uma abelha realmente pode voar. Parece impossível. Pareceria desafiar as leis da física, como vocês as veem. Mas uma abelha não é um avião. Na verdade, o relacionamento que ela tem com o ar e ela se eleva é como ela voa. É um dos muitos insetos que, quando analisado, vocês veriam claramente que tanto os movimentos para cima e para baixo das asas, ela não pode curvá-las e dobrá-las, cria a sustentação. Portanto, ela está constantemente no estado de sustentação, conforme ela abre suas pequenas asas, criando algo que é quase miraculoso. É assim que eu vejo vocês. Esta é a mensagem que vocês têm me dado. O relacionamento que a abelha tem com o ar é sobrevivência. Qual é o relacionamento que você tem? E precisa ser algo um pouco mais do que a maioria para você se sentar nas cadeiras. E a mensagem que vocês têm enviado o tempo todo é que vocês compreendem tanto disto. Meus queridos, eu quero ancorar isto. Eu recebo a sua mensagem. E eu digo para vocês, há um relacionamento muito maior até do que você imagina. Até maior do que aquilo que são os nodos e os nulos. E é pessoal. Como você define você? Qual nome? Você é conhecido num pedaço de papel e coloca numa parede. E olha para ele.
E a pergunta é, quem sou eu? E você não pode responder. Eu também não posso. E o motivo é que eu não vejo o relacionamento, mas eu vejo com você, não com o nome na parede. O relacionamento que você tem com aquilo que está dentro, com aquilo que está fora, realmente mostra você. Mas há mais. Você está nas vésperas de uma descoberta sobre o relacionamento que você não esperava. É quase um relacionamento consigo mesmo, a não ser que não é exatamente você mesmo. Nós perguntamos a vocês, pedimos a vocês por tanto tempo para amar a si mesmo, amar, curar você mesmo. Finalmente, isso se resume a isso. E se eu dissesse a você que havia você com você, quase como um espelho de si mesmo, um eu multidimensional que sempre esteve lá. Isto é uma informação muito nova e, no entanto, é também aquilo que os antigos ensinaram. Pois em alguns de seus tempos dos sonhos, em algumas das suas cerimônias, eles viram isto. E eles sabiam o que era. Este é o você, que é aquele que é quântico. Há duas palavras que foram mal empregadas por várias vezes nisso que vocês chamam de era esotérica. Quântico e nano. Nenhum dos dois são usados de forma apropriada. Quântico, agora, é o mesmo como dizer multidimensional. O seu eu multidimensional. Ele espelha o que você faz, mas não é parte de você, a menos que você tenha um relacionamento com ele. E qual seria esse relacionamento? Este relacionamento precisaria ser algo que você nunca viu antes ou não sabe a respeito ainda. Você está quebrando a barreira da compaixão. Meus queridos, há um tipo de física multidimensional na compaixão. A compaixão, quando gerada, cria um relacionamento com o ar, com os elementos, com a física ela mesma. E vocês têm tentado fazer isso durante todo esse tempo sozinhos, sem se dar conta de que há um seu eu quântico próximo a você. E é tudo sobre compaixão. É quase como se a peça faltante, pois parte do ser humano, uma parte do ser humano que é muito bem conhecida. Você poderia dizer que é o eu superior, mas não é. O eu superior é uma parte de você que vibra de forma mais elevada. Esta está pronta para encontrar você. Alguns descobriram este ser multidimensional e se juntaram com eles e perceberam que esta era a solução. Pois eles encontraram o melhor amigo que eles já tiveram. E tudo bem se apaixonar com seu eu alternativo, pois é um seu eu multidimensional, uma parte de você. E você começa então a ajudar um ao outro. Você pode começar a ver um relacionamento que eleva, um relacionamento que eleva você para fora de ser singular, porque você não é singular. Um relacionamento de forma que você não precisa carregar os pesos sozinhos. E se eu dissesse a você que há um outro você dentro de você, começando a emergir de uma forma multidimensional e que ajuda você. Você o vê o tempo todo, você não sabe o que é. Você ouve a voz do seu eu alternativo e tem a intuição. Muito vem da pineal, muito vem do cérebro e do coração. Mas o seu eu alternativo está começando a emergir algo totalmente novo. Vocês começam a se dar conta que você é múltiplo, não singular.
Mas o múltiplo é belo, apropriado, é útil e é a resposta. E se houvesse um você em você que não tem os problemas que você tem? Ele é mais saudável do que você e que viverá mais tempo do que você viveria. E você viverá. Alguns de vocês estão se encontrando com este eu alternativo. E a combinação é um relacionamento das partes de você. Multidimensional, o seu eu multidimensional, o seu eu três dimensões, o seu eu superior. Esse é o relacionamento com as partes sobre as quais nós falamos. E quando você começa a ver isto, você começa a se dar conta de que você pode alterar o seu eu tridimensional, porque você pode manipular o campo entre vocês. Você pode manipular o espaço entre vocês de uma forma que você criará soluções para tudo o que você tem. É uma nova forma de olhar para isto. E alguns dirão, bem, eu não tenho certeza de que compreendi isto. Deixe-me dizer-lhes, você não precisa compreender. A abelha voa bem sem compreender e você também pode. Eu acho que você entendeu a ideia. Deixe-me dizer-lhe algo. Este grupo é único. Aqueles que estão participando neste empreendimento esotérico do coro são muito diferentes na forma como eles pensam, o que eles esperam, o que eles veem e o que eles criam. É um grupo avançado para o qual eu falo. Alguns de vocês sabem exatamente sobre o que estou falando. E é por isso que você está na cadeira. Não aceite o que outros dizem a você que você deveria ser. Não aceite a realidade que aqueles ao seu redor dizem que você deveria ter. Aceite apenas o que você sabe ser a realidade de algo extremamente diferente, extremamente belo, sempre benevolente, nunca fere, compassivo para todos aqueles ao seu redor. Eu voltarei. Para aqueles que estão ouvindo, vocês não ouviram nenhuma das músicas. Eu falo para aqueles que não estão aqui. E então vocês não têm o sentimento das cantigas de ninar. Elação, celebração, beleza, compaixão. É uma grande forma de terminar o dia. Meus queridos, nós não permitimos vocês dizerem adeus. A linhagem dos coros continua. E aqueles que estão aqui sempre serão parte do que acontecerá a seguir, independente da participação pessoal. Se você não puder, você será parte disso. Algum dia, quando os coros tiverem terminado, mesmo então, não haverá Deus. Pois isso está em um círculo, é perpétuo. Como é o amor, como é a evolução deste planeta, com promessa e muito mais. E, portanto, conforme nós deixamos este lugar, não há Deus. Os antigos nunca tinham uma palavra para Deus. A civilização, para a civilização, eles cuidadosamente construíram uma palavra que significava ambos. E às vezes a palavra também significava eu te amo. Tudo isto junto, conforme nós deixamos este lugar, como um grupo que sempre estará junto. E assim é.